Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e estou aqui mais uma vez com o Márcio Gomes. Oi, Márcio. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo. E hoje nós temos uma estreia aqui no C-Pop. Seja bem-vinda, Camila Souza, nossa colega do Variedades do Correio do Povo. Tudo bom, Camila? Oi, Carlos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. A Camila está aqui porque a gente convidou ela para falar sobre uma dessas febres inesperadas do Netflix, daquelas que ninguém vê de onde chegou, mas viram daqueles sucessos. Já foi assim com Casa de Papel, já foi assim com Gambito da Rainha. Acho que o Dark também dá pra botar um pouco nessa mesma leva. Tô me enrolando aqui porque a gente vai falar de Lupin, a série protagonizada pelo Omar Sy, mais conhecido, acho que, do grande público pelos Intocáveis, né? Eu sempre confundo, fico com medo de confundir com os Intocáveis lá de 87 do Elliot Ness. Não tem nada a ver, mas também é Intocáveis. Bom, tô me enrolando aqui, mas vamos começar logo, porque daí a gente tem mais tempo para falar da série. Sobe a trilha e vamos lá. Buenas. Lupin estreou agora no início de 2021. Ele é baseado no personagem clássico do Maurice Leblanc, lá do começo do século, mas já é do começo do século passado, né, 1905, do autor francês, que era meio que uma resposta ao Sherlock Holmes. É um detetive francês, nesse caso. Não é uma história do Lupin propriamente. O personagem no seriado, que é o Hassan Diop, ele é muito fã do Lupin, e aí daí o Lupin do título. Uma rápida sinopse, assim, por assim dizer, ele é um personagem que busca vingança. Não sei se dá para tratar, acho que é, né? Vingança por uma injustiça que aconteceu com o pai dele no passado, e aí se torna um seriado sobre... Eu não sei se dá, e aí eu já quero começar a discussão colocando vocês aí, se dá para ir na mesma uma leva de filmes, séries de assalto, ou ele bebe nessa fonte, mas não é bem isso. Vamos começar com as nossas convidadas primeiro. Camila. Então, eu acho que ele começa com isso, com esse mistério, esse tema de assalto, ele desperta muito a atenção do público, mas ele vai fugindo disso ao longo dos episódios, né? Eu acho que isso é mais para chamar atenção, porque ele não gira, como na Casa de Papel, ele não gira em torno do assalto em si, né? Ele tem toda uma história mais profunda por trás. Uhum. Márcio. Eu acho que o assalto é o ponto de partida, né? Até quando eu comecei a ver, eu estava conversando com o Carlos pelo WhatsApp, né? Terminei o primeiro episódio e disse, podia ter terminado ali, né? Podia ter... porque o primeiro episódio ele meio que se encerra, né? E daí tu fica pensando, tá, por onde é que a história vai, né? E a partir dali tu começa a entender todas as motivações por trás de tudo aquilo ali. Por que ele roubou o colar? E aí a gente vai falar de spoilers, viu? Quem não viu a série... Mas a série... É sempre bom avisar. Né? A série... Tecnicamente não acabou ainda, spoilers, né? Ela não acabou ainda. A série não acabou ainda, mas para quem não viu nenhum episódio, mas se o cara clicou numa série, num programa dizendo Lupin, o cara já meio que imagina que vai falar sobre alguns elementos da produção, né? Mas enfim, depois que ele rouba o colar, tu começa ao longo dos demais episódios entendendo as motivações ali do personagem do Hassan, né? Por que ele faz aquilo, o que está por trás, quais são os elementos, qual é a motivação, qual é a razão de ser daquele colar que está sendo exposto. E nem tudo fica tão esclarecido, porque são apenas 5 episódios, né? É a primeira leva da primeira temporada, a segunda leva a Netflix deve lançar ainda esse ano, provavelmente no segundo semestre, não sei, né? E ainda não tem uma confirmação de uma segunda temporada, embora pelo sucesso imagino que não deva ser difícil renovar a série, né, porque ela está entre as mais vistas praticamente em tudo quanto é lugar, né? Foi uma série que nos Estados Unidos, que é o que interessa para a Netflix, que é o que interessa para a Netflix, mas em todos os outros lugares, né? Aqui, Europa, enfim, né? Ela teve mais visualizações na primeira semana do que o Gambito da Rainha, assim. Então esse é o tamanho
do sucesso do Lupin, assim. Então, mas eu acho que ela, por todos os elementos que a gente até pode discutir depois, assim, eu acho que ela meio, assim como o Gambito, ela meio que foi conduzida para isso, assim. A ideia foi meio que essa. Não sei se eles imaginavam que chegasse tão longe, né? Mas eu acho que com tudo que foi colocado ali, da maneira como a história se desenrola, eu acho que ela meio que eu acho que eles já têm meio que a fórmula pronta para conseguir atingir um número grande de pessoas. A Netflix chegou num momento assim que eles sabem mais ou menos o que fazer. O algoritmo é muito bom. O algoritmo é muito bom. O algoritmo e o modelinho do roteiro, eles já sabem muito bem o que fazer para conseguir que uma série atinja um número maior de pessoas. Assim. E o Lupin meio que segue essa regra. Assim. Tu falou um pouco ali da questão que o primeiro episódio ele se encerra nele, e eu concordo, e mais que isso, todos os episódios têm essa mesma estrutura. Assim, ela tem um fio condutor, a história tem um fio condutor, mas ao mesmo tempo cada episódio tem o seu próprio arco, né? Que começa e encerra ali mesmo. Então de novo aí, alguns spoilers. Tem o episódio que ele vai atrás do policial que teria que prender o pai dele. Ou melhor, fica mais fácil a gente de falar pelos disfarces, né? No primeiro ele se disfarça lá do funcionário do Louvre, aí no outro ele vai atrás da jornalista, ele se passa pela fonte boboca lá, que entra no jornal. Então, assim, são arcos que se encerram. Isso torna o seriado muito... Isso dá uma agilidade pro seriado que é fácil de ver ele. Eu acho que isso é um dos elementos que contribui para ele ter esse sucesso, assim. É muito rápido. Não são episódios longos, tá naquela faixa ali dos 40 e poucos. Não é algo que tu precise fazer grandes reflexões, mas ao mesmo tempo tem aquele... E aí sim, eu acho que é o elemento do filme de assalto, que é aquela coisa, mas também do filme de investigação, assim, do Sherlock Holmes mesmo, que é a contrapartida inglesa ao Lupin, ou o Lupin a contrapartida ao Sherlock Holmes, né? Que é aquela coisa de ter algo por trás mais elaborado que no fim vai, em tese, te surpreender. Tipo, como é que eles chegaram a tudo isso? Aí tu vai ver que não, tudo no fundo era pensado por ele desde o começo. Que aí vai a comparação com o professor da Casa de Papel e tal. É que é uma coisa totalmente... bebe de várias fontes ali, né? Dá pra, como tu bem falou no começo ali, a questão do Sherlock Holmes ali, né? Tipo, é tudo maquinado, assim, é tudo um fio condutor que ele mesmo vai traçando, assim, e até chegar... Ele te leva por todos os caminhos que ele faz. Claro que ele não te demonstra isso durante o episódio, mas depois do final tu tem aquela... É como o Sherlock Holmes desvendando um crime, assim, é como... Me lembrou muito, assim, em alguns momentos, aquela série da BBC do Sherlock Holmes ali. A diferença é que, e daí é um pouco a minha, como é que eu vou dizer, um pouco a minha implicância com o Lupin, assim, que os personagens eles são muito certinhos, assim, porque o Sherlock Holmes da BBC, ele era o Sherlock Holmes, ele tinha toda essa genialidade, assim como o Arsène tem ali na série, mas ele tinha aquela coisa obsessiva, né, maniática, em que em alguns momentos tu achava o Sherlock Holmes completamente insuportável, assim, porque ele era... totalmente antissocial, assim, que é uma coisa que o Asani na série não é, né? Ele é um ladrão bonzinho, né? Ele é todo moldado para ser um personagem em que as pessoas se identifiquem, né? E que praticamente não tem defeitos, assim, com exceção do fato de ser ladrão, mas mesmo quando ele é um ladrão em que ele trata bem as pessoas que ele tá roubando, como a velhinha que ele vai roubar lá as joias da... Isso significa que ele é o teu bandido de estimação, Márcio? Exatamente, um bandido tem bandido Robin Hood, né?
ele é quase um Robin Hood, tu quase implora para que ele te roube, assim, né? Porque falta um pouco, isso é o que eu senti falta um outro lado, assim, que tu consiga, sei lá, tem um humor a mais, tem alguma coisa que te desafia ali, ele é, tipo, todos os personagens são unidimensionais demais, assim, mesma coisa o Pellegrini, que é o vilão da série, assim, que é a cara do cara e o jeito do, sei lá, o Pinguim do Batman, assim, ele é totalmente vilão, assim, bem, né, não tem nenhuma outra serventia na série além de ser o vilão da série, ele é, né, tu não tem nenhuma outra motivação ali, além dele ser o mal por ser o mal, entendeu? Então, a única personagem que ainda acho um pouco dúbia é a filha do vilão, que é a em tese, é apaixonada por ele. É a única que tem mas que a história dela não foi explorada ainda. Isso é o que eu cheguei a comentar contigo em algum momento, eu acho. E aí eu quero botar a Camila na discussão e ver o que vocês pensam sobre isso. Primeiro, só uma parte, assim, não é algo que me incomode, mas é algo que me chama a atenção. Eu não consigo achar que ele no papel jovem, e acho que o ator é bom ali, que faz ele guri, mas eu não acho eles parecidos, cara. Pelo contrário, eu acho eles diferentes, cara. Eu acho estranho, eu acho a menina eu acho mais parecida do que, sabe, aí mais uma coisa de seleção de elenco só. Não, tem que fazer o Boyhood do Lupin, né? Não, tudo bem, não precisa ser o Boyhood do Lupin, mas podia botar, sei lá, cara, eu acho o guri não tem queixo, cara, sei lá. Mas enfim, não, o que eu discuti com o Márcio esses tempos e aí queria colocar aqui no programa de discussão é o seguinte, se a série não ganharia, meu lado, tô botando bedelho na parte dos roteiristas, que é o seguinte, fica claro que o pai dele é inocente na história. Fica claro desde o começo. O que eu contesto é, se houvesse essa dúvida, se o Lupin tivesse que, o Hassan, tivesse que, enquanto ele investiga, por mais que no final se saiba lá que o pai dele é inocente, se a gente não tivesse a certeza dessa inocência agora, como a série te dá, assim, foi o pai lá que já, o Pellegrini, que armou tudo e tal. Eu acho que a série ganharia se a gente não tivesse essa certeza. Se tivesse um elemento de dúvida, que daqui a pouco o Lupin, ao longo da série, pensasse, será que de fato o meu pai roubou ou não roubou? Ele te tira essa certeza. Eu não sei se ela fica um pouco, como o Márcio falou, unidimensional, assim, mas eu não sei se não te prenderia mais, ou eu tô viajando muito, Camila? Não, eu concordo contigo. Eu acho que ficou muito, muito óbvio, assim, desde o início que ele era inocente. E eu acho que isso daria mais ritmo pra série também. Porque ela começa com o ritmo todo do assalto e aos poucos vai tendo aqueles momentos de voltar no passado. E pra mim, pelo menos na minha visão, perdeu um pouco o ritmo. Então eu acho que se tivesse isso, um mistério por trás da inocência do pai dele, ou da culpa também, eu acho que poderia chamar mais atenção ainda, mais pro final da série. Até não só pela questão do mistério, né, mas psicologicamente seria mais interessante o personagem do Diop, do Hassan, tratar essa dúvida, né? Também não acho que foge um pouco da fórmula ali, acho que e também não sei quanto tempo eles têm para fazer essa série, é algo que teria que trabalhar mais, né? Na verdade, assim, o que me incomodou mais foram os personagens mesmo, tá? Porque a história eu acho interessante, eu acho que a forma em que eles resolvem tudo, a forma como eles conduzem a narrativa e a maneira como o próprio Hassani desenvolve tudo que ele faz ali, a maneira como ele conduz tudo e como ele é o cara que manipula toda a história a seu bel prazer, ele é o cara que conduz todo mundo ali. Eu acho isso legal, assim, e isso e até o ritmo da ação da história, sem apelar para grandes coisas mirabolantes que eles provavelmente não tinham dinheiro para fazer, né? Uma coisa meio Veloz e Furioso ou algo do gênero, assim. E isso eu achei legal. O próprio Casa de Papel. Eu achei toda... eu achei tudo isso muito, muito legal, assim. Só, o que realmente me incomodou são os personagens. Todos eles são muito caricaturais, assim. O detetive lá que está investigando, o cara que... o vilão, o cara lá que desconfia dele, que desconfia do Lupin desde a primeira vez que bateu o olho lá nele, entendeu? Tudo isso é muito
sabe, chega ao ponto do exagero, assim, em determinados momentos. Acho que não precisava ser tanto, sabe? Eu acho que podia ter poderia ter colocado algum elemento de dúvida. Eu entendo que precisa ser em alguns momentos para que mais pessoas consigam se identificar e que a série consiga atingir um número estrondoso, que é o que eles querem, né? Quando tu começa a colocar elementos em que deixa as pessoas em dúvida ou que torne a série um pouco mais conflituosa, mais pessoas têm dificuldade ou de gostar dos personagens, de se identificar e acabam abandonando. Então, tipo... Então, isso imagino que seja de propósito. Só que eu acho que acabou virando um pouco a chave, sabe? E daí acaba se tornando, para mim, caricatural demais em alguns momentos. Mas isso na questão da formação dos personagens. O resto da história, eu achei ele bem, tanto do roteiro, como da forma como ele é conduzido. Eu acho que isso me foi interessante. É mais mesmo na construção dos personagens. Ali, eu achei tudo muito óbvio, assim, sabe? E daí chegou em algum momento que... Quando eu falo em... sei lá. Quando eu falo em seriado ágil e fácil de ver, não é uma crítica, eu acho que ele me pareceu um bom nota 7, assim, que é bom, assim, não é, nota 7 não é ruim, nota 7 passa por média, né? Tu pegar, por exemplo, personagem principal do Gambito, por exemplo. Era uma personagem que as pessoas tentavam se identificar, mas era uma personagem que tinha inúmeros conflitos internos ali. Mas tu via que era mais... ela interessante. É evidente que o Gambito tem toda uma produção mais requintada, né? Ela era uma personagem muito mais interessante do que o Asani, assim, nesse sentido, assim. Mas óbvio que ele toca em outras questões ali que o Gambito não tocava. Ele toca em questões do racismo ali, mesmo que o foco da série não seja esse, mas ele toca e usa essa questão do racismo em algumas situações ali que também tornam a série um pouco mais atraente, assim. Mas assim, não é o foco, o racismo não é o foco da série, mas é um elemento que ele usa ali até para desconcertar as pessoas e poder avançar em algumas das... Não sei se a gente pode chamar aquilo que ele está fazendo de uma investigação, assim, mas da busca dele pelo cara que levou o pai dele para a cadeia. Né? Agora, fica... E outra coisa, cara, só para não deixar passar, tá? Que isso eu achei uma coisa interessante da série do Lupin, assim, que é como ele desafia e como ele contorna toda a questão, estava tentando achar uma outra palavra, mas enfim, de toda a questão da classe dominante, assim, e como ele entra por dentro das estruturas ali, né? Tipo, seja da polícia, seja do Louvre, seja, sei lá, da prisão, e como ele usa todas essas estruturas a seu bel prazer, e depois ele descarta todas elas da maneira como ele quer. Isso eu acho engenhoso da série. Assim. Eu acho interessante. Ele acaba entrando dentro de todas essas estruturas que é a partir do sistema, e eu estou fazendo aquele sinalzinho de aspas, né, para quem não está vendo o vídeo, né, só nós três estamos vendo, a partir do sistema, assim, só nós estamos vendo as aspas, né? Todas essas estruturas que moldam o sistema francês lá, ele entra por todas elas, por caminhos alternativos, sei lá, por caminhos que ele mesmo cria, molda isso ao seu bel, usa esse sistema para a investigação que ele está fazendo, e depois descarta e sai de forma completamente livre, assim. E isso é uma coisa também bem... E não parece ser... Claro que é forçado porque é uma produção, série, né? Mas não parece ser algo, como é que é, fantasioso, ou que o cara força demais a mão, é tudo... Sim, a Casa de Papel força... corre naturalmente. A Camila que me disse também que gosta de Casa de Papel. Casa de Papel é muito mais forçado, né? Tem algumas barras no Casa de Papel que são difíceis de engolir, né? Nesse filme, no Lupin é mais contido nesse sentido, né? Realmente, né? Na Casa de Papel eles têm, parece que mostra muito mais os bastidores dos planos, como eles... Isso. Foi tudo arquitetado e mesmo assim ainda parece muito fantasioso. Agora no Lupin aparece mais ele executando os planos do que o planejamento em si, né? É aí que tá. Isso eu gosto da parte do planejamento. Ela pode me ser dada depois. Eu não me incomodo com isso. Mas eu gosto de saber como é que a coisa foi planejada. Mas aí é algo pessoal, não sei até que ponto. Mas quando eu falo eu não sei, eu já me perdi nas temporadas do Casa de Papel. Tem uma temporada que eu acho que é a Nairobi, que operam a Nairobi dentro lá do banco, tiram uma bala,
2 horas depois ela já tá caminhando e atirando. Calma, velho, não é tanto assim. E depois tu vê que eles fizeram todo um treinamento de medicina e tudo pra fazer. Eles já estavam super preparados pra essa situação, né? Exatamente, nossa. Antes da gente discutir um pouco o que por onde é que vai a série, eu acho que eu acho que o roteiro não trata a gente como bobo, acho isso legal, tem essa engenhosidade aí que vocês comentaram, mas é inegável que a série, o Omar Sy, que é o ator protagonista ali, carrega nas costas, né? O carisma dele que leva a série adiante, né? Mas eu acho que sim, assim, tipo, de todos os personagens, de todos os atores ali, ele se destaca, né? O fiel escudeiro dele, que seria o Watson, quase não aparece, né? Que é o cara lá da loja de artefatos. A que seria o par romântico dele também, no final da temporada, começou a abrir um pouco a questão dela ali na terapia e tal, e ela começou a ganhar um destaque um pouco maior, né? Talvez na segunda parte da série ela comece a aparecer um pouco mais e a gente possa tentar entender um pouco melhor, mas até agora também eu não sei se o par romântico dele ali vai ganhar muita profundidade. Eu apostaria mais na filha do Pellegrini ganhar mais espaço do que nela ali. É difícil saber. Eu acho que eles já exploraram ali, e tem aquela história dela ter um romance lá, que ela tá se envolvendo com um médico, né? Mas aí também, tipo, ele ri pra ela e ela já, sabe, aí fica com ele, então não... Acho que é mais fácil eles explorarem a filha do Pellegrini e o filho dele, né? E aí eu já pergunto pra... Eu acho que vai... Vai, Camila, desculpa. Pode falar. Não, vai. Não, eu acho que vai ganhar mais espaço quem se tornar um ajudante, não sei se dá pra dizer assim, dele nos próximos passos. Sim. E aí dá pra pensar na filha do Pellegrini ou até naquele policial, que pode ser que tenha mais uma semelhança com Casa de Papel, que a inspetora se juntou ao professor, né, no plano deles. E eu imagino também que possa acontecer isso, aquele policial que descobriu ele pode talvez se tornar um ajudante dele, ajudar a acabar com o Pellegrini, talvez. Todos são muito confiantes com a filha do Pellegrini. Todos são fãs do cartório. E aí vamos já... A série acaba num gancho, né? Acaba no cliffhanger ali. Por onde é que vocês acham que pode ir? Assim, não tem ainda uma data confirmada da Netflix, só no final do seriado está confirmado que tem uma segunda parte. No IMDb fala em 7 episódios, são 5. Já tem até os diretores. Aliás, trivia aqui, o diretor que mais dirigiu até agora desses 5 episódios é o Lou Leterrier, que no seu currículo tem, entre outras coisas, o Incrível Hulk, do Edward Norton, que é cânone na Marvel, né? É cânone na Marvel. Quem diria? Eu não sei se essa segunda parte vão ser só 2 episódios. Se fosse para chutar agora, eu chutaria que sim, porque, enfim, é a única informação que a gente tem ali. Apesar de não ter uma data, se for seguir a mesma lógica de outras séries que foi no mesmo estilo, assim, ainda deve sair esse ano, não deve ter um hiato tão grande. E como o Márcio falou também, né? Não deve ser muito difícil de renovar, dado o sucesso que está fazendo. Mas que eu tinha perguntado para vocês, para onde é que vocês podem ir, e quando vocês falavam aqui, eu pensei numa outra possibilidade, que e aí sim eu veria espaço para personagem ali vamos chamar de par romântico dele evoluir, que seria o filho se envolver mais nos, entre aspas, não entre aspas, sem aspas, roubos, porque daí sim poderia ter um dilema de, olha, tu tá levando o guri por um caminho ali. Aí eu acho que poderia ter uma exploração melhor, mas também acho... E eu acho que faria sentido pelo fato do filho dele ter gostado muito dos livros também, porque mostra ali ao longo dos episódios um fascínio do filho dele pelos livros, assim como ele teve, né? E sim, tem uma explicação para isso. A ponto de acabar ali com a cartola e tudo mais. Ou o contrário, ou o guri se fascinando tanto e ele tentando tirar o... Olha, já passei por esse caminho, né?
Não me parece ser uma série que vai investir em criminalidade infantil, né? Não parece ser o tom da série. Talvez nos surpreenda, assim, né? Mas pelo que a gente viu até agora, não acho que seja esse o rumo que vai tomar. Eu acho que o guri vai servir meio como uma isca ali, vai ser o guri que vai ser raptado e que ele vai ter que resgatar ali, vai ficar desesperado. Talvez ele vai ter que abrir o jogo ali com a ex-mulher dele ali, dizendo o que ele está fazendo da vida ali, porque ela vai provavelmente cobrar ali, vai descobrir, vai entender que o guri foi sequestrado pelas razões pelas quais ele desaparece, né? Ele vai ter que dizer para ela, talvez ela entre na questão da investigação para ajudar ele. Eu acho que é um pouco mais provável que seja essa linha aí que a série siga. E assim, como eu disse, eu não vejo a filha do vilão ali como alguém que tenha sido explorada a história. Assim, eu acho que a história dela ainda está e as motivações dela ainda estão em aberto. Mas aí que tá, ela então, é a personagem... Por onde é que ela vai. Por ter uma dúvida em torno dela, é com mais potencial para explorar, né? A menos que, como a Camila disse, daqui a pouco o detetive esse também é fã de Lupin, sabe? Vamos fazer uma organização de fãs de Lupin, sabe? Mas... esse é um caminho bem lógico que eu tô acreditando bastante. Eu acredito que ele vai... Até porque vai ficar muito óbvio, assim, o detetive descobrir ele, então a polícia toda já vai saber quem é que tá envolvido no... Ele, se ao contrário do Márcio, ele sim vai ter um bandido de estimação, então. Uma coisa meio Homem-Aranha, assim, fugindo da polícia e dos vilões. Assim. Sim. Pra gente encerrar, antes de ir pras dicas, o sucesso de Lupin, além da série por si só, ele mostra algo mais no sentido da Netflix, e aí a Netflix esse ano fez um anúncio aí de que vai ter um filme, um lançamento mais parrudo por semana, né? Eles estão investindo graúdo, chegou aos 200 milhões de assinantes. Existe uma tendência em apostar mais não só na produção norte-americana, porque assim, o Lupin francês, o Casa de Papel espanhol, o Dark alemão, a Netflix está sabendo variar, ou é aquela velha boa tática do Netflix de atirar para tudo quanto é lado e uma hora certa? A Netflix sempre soube, né? Esse é o grande diferencial, de investir em produções locais, né? Não é apenas um estúdio norte-americano de produção como é, sei lá, HBO, como é a Disney, como é mesmo a Amazon, que tem uma outra coisa também. Na Netflix, não. A Netflix investe em coisas na Europa, em coisas aqui na América Latina, né? Em coisas na Ásia, em qualquer outro lugar onde tu tem uma produção local, a Netflix investe com dinheiro e com qualidade. Então, e não só faz isso, ela também divulga esse material para todo quanto é lugar. Então, às vezes tu tem produções de, sei lá, alemãs no top 10 daqui, tu tem produções, sei lá, no final do ano tinha um filme que eu acho que era do leste europeu, que era também, estava entre os mais vistos. Sim, aqui, aqueles poloneses, né? Eu não me lembro de qual país que era. Então, isso é não só a questão da qualidade da produção, porque eu não vi o filme, não sei se era bom ou não, mas é também a questão do algoritmo, né? Eles forçam muito a barra em alguns momentos, né? Mas também eles investem na produção e divulgam a produção. Eu acho que esse é o grande diferencial da Netflix, assim, é tu ter esses estúdios em várias pontas, assim. E a questão de lançar esses filmes e essas séries uma vez por semana é porque, né, tu tá tendo a Disney que vai lançar um episódio novo de Marvel ou Star Wars toda semana. Então, para bater isso, tu vai ter que ter uma produção nova toda semana. Até porque os cinemas, né, a gente não sabe qual vai ser a periodicidade da volta dos cinemas, né? Saudades. E as pessoas sempre... As pessoas sempre tinham filmes novos toda semana estreando no cinema, agora a gente não sabe como é que vai ser isso, né? Então os streamings vão meio que assumir, pelo menos por esse período, essa qualidade de estreias, né? Tu vai ter uma estreia no Disney Plus, tu vai ter uma estreia na Netflix, daqui a pouco tem também na Amazon, na HBO, sei lá onde. Então as tuas estreias que eram em salas de cinemas vão ser nos canais de streaming, nas plataformas de streaming. E daí tu escolhe qual tu tá assinando, qual tu vai ver. Acho que o esforço da Netflix é mais nesse sentido. Talvez por isso eles tenham dividido temporadas, né? Inclusive o Lupin
não tem nenhum sucesso ainda brasileiro da Netflix, né? Aquele 100%, filme do Natal, 300%. Né? Mas... É 3%, não é? 3%, errei por 97%. Sou de humanas, cara. Teve o filme do Leandro Hassum, né? Que a gente fez aqui também. Esse foi um filme que chegou no top 10. Chegou lá, mas que eu digo assim, não é uma febre como foi o Casa de Papel. Não. Foi o Dark. É difícil. Foi... É tem um lançamento, né? Agora para fevereiro tem uma série, é uma série dirigida, é a primeira live action dirigida pelo Carlos Saldanha, que é o cara por trás de alguns dos desenhos é o cara por trás do Era do Gelo, né? Entre outros desenhos agora me fugiu a memória se é Disney ou Pixar. Ou nenhum dos. Ou é DreamWorks. Do Gelo é DreamWorks. Mas enfim. É DreamWorks, então? É DreamWorks. Se não me engano, é DreamWorks. Não me fugiu aqui. É uma série dirigida por ele, brasileira, que também tem alguns aspectos não é fantasiosos, é uma série com boto rosa, alguma coisa assim. Então, provavelmente a gente vai falar logo, porque deve estar estreando, e é uma daquelas apostas assim que talvez isso seja o primeiro sucesso. Bom, se bem que, como a Camila disse, né, o 3% teve um bom público. Buenas, vamos para as dicas. Camila. Então, a minha dica tá na Amazon, é a série The Wilds, Vidas Selvagens. Não sei se já deram essa dica aqui, se já deram, considerem uma opinião a mais. Não deram? Não. Tá. É uma série na vibe, assim, de The Society, da Netflix. Meio um Lost adolescente, assim. Eu vi a propaganda. Eu sei qual é, mas não vi. Aquele clima de mistério, de ficar tentando descobrir o que aconteceu também. E é bom que não é revelado tudo na primeira temporada, então te deixa criando várias teorias para as próximas temporadas. Eu gosto disso, uma opinião pessoal, mas eu gosto muito disso. Tem 10 episódios, é bem tranquilo de maratonar. Não é um Lost Teenager mais feminino também, ou não? Tem vai para esse lado mais feminino, assim, explora bastante questões do feminismo também. E tá na Amazon, já falei isso. Enfim, é muito boa, gostei bastante e indico. É muito, muito fácil de ver, bem rapidinho, assim. Ela começa com uma queda de um avião com adolescentes, elas acabam numa ilha, e aí tu vai descobrindo ao longo da série que tinha todo um planejamento para elas pararem lá, tem todo um plano por trás. Com esse começo, só falta a primeira cena ser alguém abrir o olho, ter um bambuzal à volta, que é a primeira cena do Lost, porque, nossa, cair numa ilha de um avião, mais referência a Lost, impossível, né? Buenas. Márcio, vai lá. Então, na verdade, tenho 3 dicas, mas uma eu vou deixar para a semana que vem, porque eu ainda estou terminando o documentário, uma série de documentários. A primeira é um filme de terror, The Dark and the Wicked. Eu acho que não tem nome em português, pelo menos eu não achei. E o pessoal vai ter que dar uma catada para achar o filme aí, porque eu não vi em nenhuma plataforma de streaming ainda. Eu não sei se tem para alocar digitalmente, eu não busquei. A história é 2 irmãos que vão para uma fazenda no interior do Texas para ajudar a mãe a cuidar do pai que está em fase com uma doença terminal, assim. Chegando lá, a mãe, desesperada, tenta mandar os filhos embora, e os filhos acham que ela está só querendo ser simpática, dizendo que vocês não precisam estar aqui, vocês têm que ir embora e tal. E logo em seguida uma tragédia meio bizarra acontece, e depois disso muitas situações diferentes, estranhas, começam a acontecer ali na casa, e eles começam a se perguntar o que está acontecendo, se aquilo ali é algo sobrenatural ou é algo que eles estão imaginando. Então é um filme de terror na linha, assim, da Bruxa, Hereditário, filmes dessa leva. É um dos 3 melhores filmes de terror que eu vi do ano passado, assim. Ele é de 2020, junto com o Relic e com o Chalé. Ele é mais um filme menos de susto, assim, e mais de climão, assim. As coisas vão acontecendo, vai tendo barulhos à tua volta, assim, tu vai tentando entender ou adivinhar o que está acontecendo, assim. The Dark and the Wicked, o nome do filme. A outra dica é de uma dica de música, daí, que faz tempo que eu não dou uma dica de música, é de uma banda que eu descobri nesse final de semana, mas é um disco de 2020. A banda se chama Songhai Blues, é uma banda de rock do Mali.
E é um dos melhores discos de rock que eu ouvi do ano passado. Assim. Os caras são muito bons, eles... Ao contrário de outras bandas da região ali que faz um som mais voltado pro blues, assim, tipo Tinariwen, Marhan e tal, eles não, são uma banda de rock mesmo. Tem um guitarrista que é muito bom, tal de Garba Touré. O cara tem umas influências meio Jimmy Page, meio Tom Morello, acho que até um pouco de Andy Gill do Gang of Four, assim. E, assim, o disco inteiro, eu passei o fim de semana ouvindo, assim. Tem algumas músicas que começam meio que uma balada meio blues, assim, do nada se transformam numa música mais dançante, parece disco dos anos 70, sem falar na questão das letras, aí para quem for atrás, os caras cantam na língua deles ali, que é o Songhai, da língua do Mali, daí tem algumas músicas que estão em francês e uma em inglês. É claro, quem for buscar a tradução são músicas politicamente engajadas, lá que denunciam a situação do país, lá questão do patriarcado também, porque as mulheres lá, muitas delas são obrigadas a casar não com quem elas escolhem, né, mas com quem as famílias escolhem. Então a banda tem todo esse background, além de eles terem sido formados em 2012, eles são do norte do Mali, mas tiveram que sair de lá porque um exército islâmico tomou conta da região lá e proibiu qualquer tipo de música, eles tiveram que se tocar para o sul do país, assim, começar a tocar em outra parte do Mali e depois foram para o Reino Unido e tal. Mas aí eu vou deixar um trecho da primeira música dos caras, assim, que é Badala. A gente encerra o programa com... A gente encerra com ela, que é um rock muito furioso, assim, parece, sei lá, lembra a Communication Breakdown do Led Zeppelin, assim. É um hard rock... Tudo que o Greta Van Fleet queria fazer, mas nunca conseguiu. Greta Van Fleet que é essas duas dicas, assim. Depois da entrevista... Depois da entrevista do Greta Van Fleet, que ele diz que... é muito engraçado que tem o Robert Plant reagindo a essa entrevista, em que o guri diz, não, eu gosto, eu acho que eu canto que nem o Steven Tyler do Aerosmith. Porra, cara, tu imita o Robert Plant até talo tu vem falar. Buenas, minhas dicas, dessa vez eu tenho duas também. Uma da Amazon, eu acredito que a gente vai voltar a falar desse filme aqui quando a gente chegar e falar nas premiações, quando começar essa época ali porque com a Covid, a época de premiações foi empurrada um pouco para frente, tanto o Globo de Ouro quanto o Oscar. E eu acho que esse filme vai ter dúzias, não, mas vai ter uma chuva de indicações, que é Uma Noite em Miami, One Night in Miami. Não é propriamente a estreia da Regina King como diretora, porque ela já tinha outros 14 trabalhos, mas tudo assim, episódio de TV, ou mesmo um documentário lá de 2014, que é o Story of a Village. E em 2018 ela fez um filme para TV também, que é o The Finest. Não sei se tem título aqui no Brasil, acho que não. Para todos os efeitos, se não é oficialmente, é a grande estreia dela como diretora. É um filme que eu até no começo eu achei que era uma história fictícia e não. Obviamente, talvez os diálogos sejam, mas a história de fato aconteceu. É uma reunião que aconteceu num quarto de hotel entre 4 das maiores figuras da cultura... A cultura norte-americana, eu ia dizer a cultura negra, mas transcende a isso, né? Que são o Muhammad Ali, o Malcolm X, o Sam Cooke e o Jim Crow, que talvez para a gente aqui, Jim Brown é o menos conhecido porque era um jogador lendário aí da NFL. Mas o Malcolm X, o Sam Cooke, o cantor, né, e o Muhammad Ali, que ali ainda era Cassius Clay, são todos conhecidos. Se passa na noite em que o Ali ganha do Sonny Liston e se transforma no campeão mundial ali, mas o filme não é só sobre aliás, não é sobre o título do Muhammad Ali, mas tem muito do título ali. Eles se reúnem ali e ficam discutindo sobre como avançar nas questões de racismo, as lutas, as diferenças ali de cada um. O Sam Cooke, até aquele momento, fazia músicas mais... Não eram perigosas, era mais românticas. Músicas de amor. Isso, e aí até mostra ali que o Malcolm X contesta ele, diz, tem uma música aqui que tá fazendo sucesso e fala de mudanças e fala de contestação, que era Blowing in the Wind, do Bob Dylan, e diz que, na verdade, ele se incomodou isso de fato, assim, talvez não pela proposição do Malcolm X, mas que é algo que de fato, sabe, vem tá todo um movimento de direitos civis acontecendo,
eu tinha que ter escrito isso, vem um branco judeu escrever, sabe? Então, que daqui a pouco vai desaguar no What Change Is Gonna Come. O filme é muito bom, ele é baseado numa peça, mas ele não é... Ela soube dar uma direção e o filme tem uma edição. Ele foi esperto em não ficar só no quarto ali, ele sai, ele tem cenas de antes, tem cenas de outros... Eles lembram algumas coisas, como o próprio show do Sam Cooke e tal. Então ele não é parado como outras adaptações de teatro podem ser, e eu acho que a comparação com outro bem recente, que é A Voz Suprema do Blues, que fica basicamente ali naquele estúdio de gravação. Eu achei ok, o Voz Suprema do Blues é um filme mais de atuação que qualquer coisa. Já esse Uma Noite em Miami, não, olha, é um filmaço, assim, entra como um dos favoritos, pode apostar, no favoritos no Oscar, no Globo de Ouro. Aqueles filmes que quanto mais tu pensa, melhor eles ficam, assim. A minha outra dica é bem menos coxuda. Um seriado que estreou agora há pouco também no Netflix, aquela leva de séries documentais sobre serial killers, chama Night Stalker, são 4 episódios só, e é punk a coisa. O Night Stalker era de fato um serial killer lá dos anos... Ele fez suas vítimas ali em 84, 85 em Los Angeles, e essa série retrata assim como era a busca dos policiais por desvendar quem era ele. Conta todo o processo, assim, até descobrir quem era o cara, como é que o cara agia, e é bem procedural, assim, mas ele tem uma vibe assim que não na forma, mas eu não sei explicar. Ele lembra na escuridão o Seven. Ele é pesado nesse ponto tanto quanto o Seven, assim, porque o cara era pesada a coisa. E eu até estava comentando com o meu primo e a namorada dele, um abraço para o Gugu e para a Camille. A Camille me disse que não conseguiu ir além do segundo episódio do primeiro episódio porque dá medo. E, sabe, é uma série documental que já se passou agora 30 anos, já mais, né? E realmente dá medo. Isso quando tu não chega no mais adiante, quando tu realmente vê o cara, assim. E eu não sou muito de acreditar nesse tipo de coisa, mas tu vê o cara e tu vê a maldade nos olhos do cara. É o capeta, o cara era o capeta de fato, assim. Então, uma sériezinha rapidinha de ver, 4 episódios. Eu, que não sou de maratonar, maratonei, vi 2 numa noite, 2 na manhã seguinte. Night Stalker. Tá lá no Netflix. Então tá, Carlos, gente... Diga. Carlos, eu acho que eu não disse o nome do disco da banda, eu falei o nome da banda, mas não falei o nome do disco, do Song Hall Blues, que é Optimismo, né? Só que em francês, Optimismo. A gente encerra com... Qual faixa aí que a gente vai encerrar, Márcio? Badala, que significa I don't give a shit, né? Que é não me importo, não tô nem aí, alguma coisa nessa linha. Minha língua do Mali não é muito forte, então, mas a tradução, pelo que eu vi por aí, é mais ou menos isso. Badala, badala, badala. Então tá. Agradecendo a presença da Camila. Obrigado, Camila. Obrigada pelo convite. Volte. Agradecendo também a edição do Pedro Bastos. A gente vai ficando por aqui e volta na semana que vem. Um abraço e tchau.